entrando ao vivo, 9 horas da manhã, para falarmos hoje sobre ansiedade. Vamos botar um filtro aqui para a gente ficar linda nesta manhã de quinta-feira. Olha que legal esse! Vamos lá. Bom dia, gente. Eu tenho que confessar para vocês que parece que essa semana demorou muito para acontecer, para chegar na quinta-feira de novo. Tava pensando hoje que eu acho que eu vou ter que fazer tipo 2 vezes na semana para a gente se encontrar mais vezes. Sejam bem-vindos. Bom dia. Oi, Aline, minha matusquela querida, só ela que vai entender esse código. Que alegria estar aqui comigo. Vamos aprender hoje sobre ansiedade. Que bom, amigos, pacientes, seguidores que me acompanham por aqui. Deixa eu botar o comentário aqui, fixar o nome da nossa live, né? Ansiedade. Caos da ansiedade. Eu acho que esse assunto a gente vai falar várias vezes, né? Aqui. Só um pouquinho, gente, que eu tô tentando aqui fixar comentário. E é isso, muito bom dia, uma quinta-feira linda, maravilhosa de sol que estamos hoje. E aqui vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, né? Hoje o Brasil, ele tá entre o primeiro país com mais pessoas ansiosas. E no consultório não é diferente. É uma das patologias que mais recebemos pacientes também. Então, é algo que a gente sempre vê as pessoas comentando, o quanto estão ansiosas, o quanto a pandemia nos elevou a ansiedade. E por isso foi um tema que eu escolhi hoje para falar. Porque para mim é muito fácil falar de ansiedade, eu amo falar de ansiedade. Gosto muito de trabalhar com esse tema e, inclusive, vou estar enviando depois no grupo, materiais para a gente estar trabalhando com isso, né? Sobre a ansiedade. Então, todos bem-vindos. Se vocês querem fazer perguntas, vocês podem ficar à vontade e pode ficar enviando para a gente estar aqui acompanhando tudo isso, certo? Então, vamos entender um pouquinho sobre como funciona a ansiedade, né? Por que a gente tem ansiedade? A ansiedade, ela é um processo natural de sobrevivência que todos os seres humanos têm, né? Inclusive os animais também têm ansiedade. E a ansiedade, ela vem para nos deixar sempre em alerta para qualquer situação de risco, de ameaça que venha, para a gente, né, estar atento e nos mantermos sobreviventes a esses perigos. Então, vamos imaginar, olha a galerinha entrando, o pessoal de Florianópolis aqui com a gente, muito obrigado! Então, vamos imaginar que tem um leão na minha frente. Quando o meu cérebro olha esse leão e percebe que esse leão é uma ameaça para a minha vida, que eu posso vir a morrer por causa, né, do leão, o meu cérebro envia um código, um sistema de luta ou fuga. O que esse luta ou fuga faz no meu corpo? Ele faz o meu coração bater muito mais rápido e forte para bombear muito mais sangue para as pernas, porque as pernas é o nosso principal órgão de fuga. Também acontece de órgãos que não são vitais, eles pararem de funcionar para poupar energia. Vai que eu preciso ficar 2 ou 3 dias escondido na floresta do leão. Quais os órgãos que não são vitais, né? Principalmente o estômago, então ele é o primeiro que para, né, de funcionar. E a mobilidade estomacal também para, os fluxos gástricos, e isso acaba trazendo, né, muitas vezes situações de diarreia, enfim.
A nossa pupila dilata para poder entrar mais luz, para a gente poder enxergar o perigo que está à nossa frente. Toda a nossa questão sanguínea, a corrente sanguínea, ele se concentra nas pernas, porque as pernas é o nosso principal órgão de fuga. Então, a gente tem uma reação dos nossos folículos na pele que dá uns arrepios, umas sensações de calafrios. A gente também sente toda a musculatura tonificada, enrijecida, né? Ela fica tensionada. Por quê? Porque isso nos dá força, né? Ou para lutar ou para fugir. Outra coisa que acontece também é a nossa respiração. Ela muda, a gente passa a respirar uma respiração curta, que a gente chama de hiperventilação, que é a mesma coisa tipo de respiração de cachorrinho. O que essa respiração curta faz? Ela faz com que entre menos oxigênio dentro do nosso corpo e o cérebro é o órgão que mais sente com isso. Então, dá uma leve e momentânea sensação de desmaio, de tontura. A respiração curta também faz com que resseque a minha garganta, aonde eu também tenha uma sensação de nó na garganta, dificuldade de engolir e sentir às vezes, né, aquela dificuldade aqui, inclusive em falar. Vamos ver se eu lembro de outras. Tem inúmeras, gente, reações que acontecem no nosso organismo em função desse sistema luto-fuga. Também tem sensação de dormência no braço, já teve paciente que relatou dormência nessa região do rosto, né, em função daquela reação dos nossos folículos. O nosso corpo superaquece, né, e aí a gente começa a sudorese, né? Então a sudorese, aquele suar frio, é para resfriar o nosso corpo nesse momento que o nosso corpo está em estado de alerta para ansiedade. Sim, Aline, tudo isso é sinais de ansiedade. Então o coração começa a bater forte, acelera, é um sintoma de ansiedade. A respiração muda, é sintoma de ansiedade. A gente sentir as pernas pesadas, né? Nem todo mundo sente os mesmos sinais, né? A perna pesada, sentir às vezes uma desrealização, uma tontura, como se às vezes dá uma sensação de desmaio. Tem muitas pessoas que têm crises de pânico que elas têm medo de desmaiar, mas essa sensação que tem, ela vem em função da respiração ser diferente e da essa falta de oxigênio no cérebro, né? Que é transitória e passa, tá? A sudorese, né? Que muitas que têm ansiedade suam bastante, então a sudorese ela vem como um mecanismo de defesa para resfriar o corpo por causa de toda essa superaquecimento. A diarreia, frio na barriga, enjoo, isso é porque o estômago parou de funcionar para poupar energia. E aí tem, né, depois a gente sente muita dor no corpo, quem tem ansiedade, né, sente muita dor, principalmente nessa região, né, aqui de cima. Todas essas mudanças corporais que eu passei até agora é o nosso corpo se colocando em estado de sobrevivência diante de uma ameaça. Então, assim, o leão foi embora, passou, tá tudo certo, o meu corpo relaxa, a musculatura minha relaxa e o meu corpo começa a repor, gente, toda a energia que gastou enquanto nos colocou em estado de alerta, tá? Então, isso é um processo natural e esperado que a gente faça sempre que a gente se expor a um perigo, tá? Então, assim, não tem como nós não termos ansiedade, né? Tudo isso que eu relatei para vocês faz parte do processo de ansiedade, que a gente chama de ansiedade. E não tem como a gente zerar isso, não tem, porque senão a gente vai se expor a perigos e pode, né, morrer facilmente. Enfim, a gente precisa estar em alerta. Só que isso aí é natural. Então, assim, ó, todos esses sintomas que eu passei para vocês, muito importante isso, não são perigosos. Ninguém vai morrer de ansiedade, ninguém vai desmaiar por causa da ansiedade. Eles só são desconfortáveis,
eles são desconfortáveis, né? E enquanto tu estiver naquela zona de ameaça, né, do perigo, você vai estar mantendo o seu corpo assim. Então até aqui beleza, né? Se vocês forem tendo dúvida, vocês vão me mandando aqui, me perguntando, tá, gente? Então até aqui, ok. O que acontece hoje que a gente acaba tendo muitos transtornos de ansiedade? A gente acaba tendo muito pessoas ansiosas, né? Não dorme por causa da ansiedade, não consegue às vezes trabalhar, né? Por quê? Porque muitas das situações que a gente vai se expor, o nosso cérebro acaba interpretando como uma situação de ameaça. Tá, Karina, mas não é uma ameaça de vida ou morte, né? Por exemplo, eu ter que apresentar um trabalho. A pessoa fica muito ansiosa por ter que apresentar um trabalho, apresentar uma entrevista de emprego, apresentar alguma coisa. Ela não é perigosa de vida ou morte, mas ela é ruim para a pessoa, no sentido de que pode ter alguma consequência negativa, né? A pessoa pode ser reprovada, a pessoa pode passar vergonha, pode ser que perguntem algo para ela que ela não saiba responder. Pode ser que ela dependa daquela apresentação para alguma outra coisa na vida dela. Então isso faz com que ela entre no modo de luta ou fuga. Se vocês quiserem depois pesquisar no Google, vocês botem luta ou fuga, vai aparecer um monte de coisa e lá nas imagens vai aparecer vários desenhos no corpo humano de todas as reações fisiológicas que o nosso corpo, né, faz de alteração, nos colocando em estado de alerta. Então, assim, sempre que a gente estiver em algo que é muito responsável, que é muito compromisso, que exige muito de nós, é normal que a gente se coloque em estado de alerta, né? Só que muitas vezes a gente acaba ficando ansiosos por perigos que não são reais, né? Por situações que não tem necessidade de ficar assim. Até se vocês quiserem colocar situações que deixam vocês ansiosos, vocês podem colocar aqui. Isso é muito importante, gente. Ninguém vai ficar ansioso do nada. Ninguém vai ficar ansioso por ficar ansioso. Ansiedade sempre vai ter gatilhos. Sempre vai ter um gatilho que o teu cérebro vai entender, vai interpretar que aquilo ali é perigoso, que aquilo ali de alguma forma vai estar te desestabilizando, entende? Vai mexer contigo, né? Vai ser ruim. Por exemplo, assim, ó, quando a pessoa acorda e ela pensa assim, será que eu vou dar conta de tudo que eu tenho para fazer hoje? Será que eu vou conseguir dar conta do dia? Será que eu vou vencer o meu dia? Isso já coloca ela em estado de ansiedade. Tá, mas por que, Karina? Aquilo ali não é questão de vida ou morte, ela não vai morrer por causa daquilo ali. Mas e se ela não der conta de tudo que ela tem para fazer no dia? Alguma coisa ruim vai acontecer. E só no fato de entender que alguma coisa ruim vai acontecer, o cérebro já entende que aquilo ali é perigoso, é uma ameaça e pá, bota você no estado de luta ou fuga, coloca você no estado de alerta, entende? Então você já coloca o seu corpo tensionado, o teu corpo já fica ligado por causa dessa situação. E aí, no outro dia, às vezes acontece a mesma coisa. Muitas vezes a pessoa também fica pensando, eu não vou conseguir pagar as contas esse mês, e aí ela fica com isso na cabeça, e aí isso fica... vai ter uma coisa negativa, né? Vai ter cobrança, vai ter pessoas e vai que ela não consegue pagar. Então ela fica alimentando muito isso na cabeça dela e isso faz com que o cérebro entenda que é uma coisa ruim, negativa, vai ter consequências e coloca ela de novo em estado de alerta. Então até aqui vocês já entenderam que temos muitas reações fisiológicas no nosso corpo. Teve uma que colocou aqui, ó, falar na frente das câmeras. Já vou trazer sobre isso também. Todas essas reações fisiológicas, elas são sentidas, né? Então isso faz parte da ansiedade e ela é desencadeada por algum motivo. Sempre vai ter algum gatilho. E é muito importante que vocês prestem atenção, porque às vezes esse gatilho, ele é muito sutil. Às vezes esse gatilho... ele é muito comum e às vezes até normal no dia a dia de vocês. E vocês não acham que aquilo seja o motivo, né? Às vezes tem pacientes que dizem assim, Karina, mas não aconteceu nada de diferente. Mas meu dia tá normal.
como se ela tivesse que olhar e ter um evento traumático, ou ter algo muito forte, ou ter acontecido uma coisa muito... E não, gente, às vezes é coisa simples, só que você nunca se deu conta que aquilo lá, para você, a maneira como você encara, é difícil, né? Então, assim, ó, falar na frente das câmeras. O que muitas vezes pode me travar na frente de falar na frente das câmeras? Porque eu posso ficar pensando que vai que eu esqueço alguma coisa, vai que fazem uma pergunta que eu não sei responder, vai que as pessoas me julguem, me avaliem de forma negativa, vai que elas falem de mim, a minha preocupação do que os outros vão pensar. Então, tudo isso e muito mais que vem junto faz o meu cérebro entender que isso é uma ameaça, que isso vai me colocar numa situação desconfortável, e daí ele me trava, né? E aí a ansiedade isso eu nem comentei porque não é muito comum, mas tem ansiedade também que ela paralisa a pessoa não vai para frente nem para trás, né? Por quê? Porque os estados de proteção é luta, fuga ou congela. Luta, fuga ou congela. Então muitas vezes a pessoa ela paralisa, né? Ela não vai nem para frente nem para trás e não faz as coisas. E isso acaba, né, de certa forma, trazendo prejuízos para a pessoa, porque muitas vezes a pessoa deixa, por exemplo, né, profissionalmente de avançar na carreira porque precisa falar na frente das câmeras, porque muitas vezes a pessoa precisa... eu atendi uma que ela estava evitando uma promoção, gente, de trabalho profissional, porque quando ela aumentasse esse cargo, ela teria que participar de convenções da empresa, ela teria que participar de eventos onde ela teria que ter exposição, e isso era uma coisa terrível para ela. Então ela foi procrastinando uma promoção de trabalho. Olha só, uma coisa tão boa que a gente almeja tanto, e eu acabo tendo um prejuízo na minha vida porque eu vou ficar frustrada, né? Eu vou ficar realmente chateada porque eu gostaria de estar um nível acima profissionalmente e não estou. Por quê? Porque eu tenho receio de como eu vou lidar com essa situação de exposição. E aí é a ansiedade que faz a pessoa travar e muitas vezes não ir para frente. Até aqui tudo certo? Então vamos para a segunda parte que vocês têm que entender agora. Sempre vai ter gatilhos, e esses gatilhos são situações que vocês vão estar expostos, ou situações às quais vocês vão futuramente estar expostos. E aí, essa interpretação que o cérebro faz não deixa de ser os nossos pensamentos. Bom dia, meu querido! Bom dia, Igor! Que bom ter você aqui. A forma que eu penso diante das situações. Porque vamos imaginar assim, tem pessoas que, vamos pegar o exemplo que a nossa colega colocou ali, falar diante das câmeras. Eu não tenho dificuldade de falar diante das câmeras, não tenho ansiedade. Por que que eu não tenho e ela tem? Ah, tem um problema com ela, tem alguma coisa... Não tem nada, gente, não tem nada de errado. Se for ver, às vezes ela é muito mais comunicativa que eu, às vezes ela tem um vocabulário, às vezes até muito melhor que eu, e às vezes ela se sai muito bem. O que dificulta? O que limita ela? É a forma dela de pensar com relação a essa situação, a essa exposição que ela vai ter, tá? Então, assim, a forma nossa de pensar sobre as situações faz com que a gente interprete aquilo perigoso, ruim, desconfortável, negativo, enfim. Não é porque a gente pensa que aquilo seja verdade. Nem tudo que a gente pensa é verdadeiro. E o que a gente pensa é o que reflete, é o gatilho para desencadear o que a gente vai sentir depois, né? Então tudo começa ali, na nossa forma de estar pensando. E aí, vocês vão concordar comigo, né? A gente tem um pensamento que traz outro, que vem outro, que quando a gente vê, a gente já criou uma história inteira na nossa cabeça. Não é verdade? E aí o que acontece? O nosso cérebro não separa o que é real do que é imaginário. Isso é muito importante, vou falar de novo para vocês. O nosso cérebro não separa o que é real do que é imaginário. Ah, Karina, mas eu sei que a princesa da Disney não existe. Não.
Aquilo lá é fantasia, fantasia é diferente. Oi, Laurinha! Obrigado por você estar aqui comigo. Aquilo é diferente, aquilo é fantasia. O real do imaginário é assim, ó. Se eu for andar de bicicleta, vai ativar vários sistemas no meu cérebro, porque eu vou estar fazendo essa atividade de andar de bicicleta. Se eu deitar no sofá, fechar os meus olhos e me imaginar andando de bicicleta, o meu cérebro vai ativar os mesmos sistemas como se eu estivesse andando de bicicleta de verdade. Ou seja, o meu cérebro não sabe que eu estou no sofá e não andando de bicicleta. Então, ele não separa o real do imaginário. O que eu fico no meu cérebro alimentando, ele vai tomando aquilo como realidade. Como realidade. Tanto que eu consigo mudar facilmente o humor, né, a emoção de vocês em questões de minutos. Eu posso fazer vocês lembrar de uma coisa triste, vocês começar a chorar, e daqui a pouco eu trazer para a memória, né, para o cérebro de vocês coisas alegres e vocês começarem a rir. E vocês vão mudar, alternar de emoção. Então a emoção ela está muito ligada a isso que a gente fica mentalizando. Mas isso é conteúdo para uma outra aula que eu vou estar trazendo para vocês, falando só sobre isso. Só sobre a questão dos pensamentos e do quanto que isso influencia a nossa forma de sentir. Então isso vai ser conteúdo para uma outra aula, mas só para vocês entenderem, porque isso também tem a ver com a ansiedade, muito a ver com a ansiedade, né? A nossa forma de estar pensando sobre aquelas situações vai desencadear em mim muita ansiedade. Vamos imaginar outras situações que desencadeiam a ansiedade. Vocês querem trazer exemplos aí para me ajudar vocês? É muito comum, às vezes, medos, né? Medos geram ansiedade, situações novas que eu for enfrentar, isso é normal, é esperado, inclusive. A gente só não pode deixar essa ansiedade nos paralisar e eu não ir para frente. Mas eu senti certa ansiedade em situações novas, situações que eu nunca fui, é tranquilo, tá? Tipo, é esperado, é normal. Que mais? Situações novas, situações do dia a dia que às vezes eu vou encarar elas como desafiadoras, como difíceis, vou olhar para elas sem resolução, enfim. Tudo da maneira como eu vou estar levando, o meu cérebro vai estar filtrando e entendendo que aquilo é uma ameaça para mim. Porque, gente, a principal função do nosso cérebro é a sobrevivência. A principal função do nosso cérebro é a sobrevivência. Então, ele sempre vai estar colocando em primeiro lugar a nossa sobrevivência. Qualquer coisa que você mentalmente pensar, alimentar e que ele interpretar, entender que isso é risco, que isso é alguma coisa negativa, ele vai colocar vocês no modo de ansiedade, no modo luta ou fuga. O que é ruim isso com o tempo, Karina? Se você ficar a maior parte do tempo ansioso, se você ficar todo dia ansioso, o seu corpo vai estar sempre tensionado. Os seus órgãos vão estar sempre trabalhando, a sua mentalidade vai estar sempre gastando energia. E com o decorrer dos dias, com o decorrer das semanas, o corpo vai ficar cansado, o corpo vai ficar cansado, vai ficar esgotado e vai começar a dar sinais para você. Vai começar a dar sinais, tá? E muitas vezes a gente não se dá conta desses sinais. Ai, Sabrina, obrigado! Eu vi que a Lizzie entrou aqui. Que saudade da família de vocês. Beijo. O nosso corpo vai ficar cansado, por quê? Porque ele tá só trabalhando, ele tá só gastando energia, ele tá só te colocando em modo de sobrevivência. Então, ele fica exaurido se você não recupera isso, né? Se você não descansa. Então, assim, vamos voltar. O que é os sinais que o meu corpo começa a dar? A gente começa a ficar irritado, a gente começa a ficar mais cansado do que o normal. Então, é um cansaço que muitos pacientes dizem que é preguiça, mas na verdade é falta de energia, porque o teu corpo está trabalhando sempre em modo de ansiedade,
né? Tipo agora na pandemia, gente, como não ficar preocupada com tudo, né? Então o teu corpo tá ali, ó, trabalhando. Então ele gasta muita energia e você não descansa para o teu corpo repor essa energia. Então a falta da energia começa a trazer um cansaço, que é um cansaço que a gente fala fadiga, né? E muitos dizem, eu tô com preguiça, e fica se culpando, fica se frustrando, fica se criticando e aí começa a ficar mais deprimido ainda, né? Outro sintoma, então, a irritabilidade, o cansaço, a pessoa começa a ficar com alteração no sono, né? Ou ela fica com mais sono, mais dorminhoca, ou ela fica com insônia, tem dificuldade para dormir, ou às vezes ela acorda várias vezes na noite. Alimentação, então ou ela começa a comer mais, ou ela perde o apetite, né? Não come. Tem vários sinais que vão dando. Depois eu vou mandar para vocês, porque ontem eu separei todos os sintomas de ansiedade e vou estar enviando para vocês depois ali no grupo do WhatsApp, tá? Inclusive, eu coloquei assim, já vou explicar para vocês. Tem todos os sintomas de ansiedade e tem 3 colunas. Um tá escrito nunca, depois tá escrito às vezes, depois tá escrito a maior parte do tempo. Então assim, ó, como é que você pode usar aquilo a seu favor? Sempre coloca, toda semana dá uma avaliada, se você tem sentido muito, se você tem sentido só às vezes, ou se aquilo não sente. Isso é uma maneira de você ficar mensurando e se avaliando, né? De como que essa ansiedade está atrapalhando você. Vou estar mandando ali no grupo. Também separei para mandar no grupo para vocês toda aquela explicação fisiológica que eu falei para vocês dos sintomas, né? Quando o nosso cérebro interpreta que é um perigo e desencadeia todas aquelas reações, também vou estar mandando lá para vocês. Como você disse, ter sintomas e ansiedade não é um problema. O problema é quando se trava, né? A ansiedade... Calma aí, vamos fazer entender. A ansiedade, ela é um processo de instinto nosso, ela é natural, porque o nosso cérebro sempre vai se preocupar com a sobrevivência, tá? Então, assim, a gente sempre vai ter um nível de ansiedade que é esperado. Só que às vezes esse nível ele altera, ele passa a ser muito frequente na nossa vida, ou às vezes a intensidade dela é muito forte. Isso é patológico, isso não é normal, isso é problema sim, entende? Então assim, a ansiedade, tem ansiedade normal que todo mundo vai ter e todo mundo vai sentir. Só que quando a intensidade dela é muito forte ou quando a frequência dela acontece muito, aí passa a ser um problema. Porque eu sinto quando estou ansioso, mas isso não me deixa de fazer nada. Perfeito, porque para ti tu não paralisa, né? Tu não paralisa. Tem muitas pessoas que paralisam, né? Só que a gente acaba fazendo o quê? A gente faz as coisas muito desconfortável, né? A gente faz as coisas muito desconfortável, porque os sintomas da ansiedade são desconfortáveis. Não são perigosos, ninguém vai morrer disso, mas ele é desconfortável. Enquanto a gente está sentindo ele, a gente, né, fica desconfortável. Como muito mais, exatamente, alteração na alimentação. Perca o sono até resolver esse problema. Essa questão de perder o sono é porque você fica, né, com aquele pensamento alimentando no teu cérebro, tu fica alimentando aquilo. E enquanto você está com aquilo na tua mente, o teu cérebro também entende que tu tem uma pendência a resolver. E como é função dele te lembrar dessas pendências, ele vai ficar te enviando isso. Então, eu até posso depois trazer. Eu acho que a gente pode fazer depois uma live só com questões práticas para lidar com a ansiedade, né? Porque assim, é muito conteúdo, gente, é muita coisa, né? E uma coisa vai ligando a outra, vai desencadeando outra. Então, assim, vou focar depois numa só pra gente falar sobre isso, né? Mas eu vou estar enviando depois também, né? Além dessa lista, vou estar enviando também uma lista com 23 dicas para vocês estarem administrando melhor o seu dia. Porque quando você observar o seu cotidiano, a sua rotina, muitas de mudanças que você vai fazer ali, você já vai perceber que o seu estilo de vida, ele é diferente, o seu estilo de vida não vai trazer tanta ansiedade, né? Autossabotagem também é sintoma de ansiedade. Às vezes sim, né? Por quê? Porque muitas vezes eu me saboto porque aquilo que eu tenho que fazer é muito difícil,
ou é muito chato, ou eu não sei fazer e eu tenho que fazer, eu tenho que parar e fazer. Ou aquilo vai ser uma coisa muito difícil, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho que gravar vídeos, por exemplo, da nossa colega. E aí eu fico me auto-sabotando, dizendo assim, mas eu faço mês que vem, mas agora não tá todo mundo nessa, não vou entrar na mesma. Eu começo a pensar uma maneira como se eu tivesse passando a mão na cabeça, né? Como eu tivesse assim, não precisa. É uma autossabotagem para mim não enfrentar aquilo, só porque, claro, vai gerar ansiedade, porque fica aquilo, fica aquela pendência e você fica, né? Fica com aquilo e isso fica piorando muito. Então, assim, gente, quando começa a trazer esses sinais, é importante você observar, né? É importante você se dar conta, a gente se conhece muito, então a gente sabe quando a gente não tá no nosso normal. A gente ficar irritado um dia, ok, mas se essa irritabilidade passa vários dias, então isso não tá normal no seu organismo e isso pode vir a desencadear uma fobia social, um pânico, pode vir a desencadear um estresse, pode vir a desencadear uma depressão ou N outros patologias. Por quê? Porque a sua imunidade cai, o seu corpo fica cansado, esgotado, você fica mais fragilizado e vulnerável a começar a distorcer muito as suas, né, situações e realidades. E aí é um prato cheio para vir, né, outras patologias da saúde mental, né, que a gente conhece muito. Então, assim, é importante. A gente, na área né, nós profissionais da saúde, a gente sempre vai observar o quê? A frequência que esses sinais, sintomas acontecem. Porque uma vez ou outra é esperado ter uma irritabilidade, é esperado um dia eu comer mais, ou eu não dormir bem. Mas quando isso tem uma frequência, aí nos preocupa, nos chama a atenção. Quer dizer que tem algo que eu estou exposta com uma certa frequência que está me desregulando o meu corpo. E aí, de fato, isso é importante a gente começar a prestar atenção. Mas para vocês saberem, porque às vezes é muito conteúdo numa vez só, eu vou estar disponibilizando depois lá no grupo do WhatsApp e aí vocês imprimem esse material, deixe sempre com vocês, para vocês começarem a se antenar, né, mais com isso e observarem. Certo? Então, deu para vocês entender sobre a questão da ansiedade, sobre como ela interage no nosso corpo. A gente não precisa ter medo dela. É um processo natural que acontece, a gente só precisa ficar, observar, entender os gatilhos. A partir do momento que você entende os gatilhos, você pode ressignificar esses gatilhos e isso não vir a ser mais um motivo para ansiedade. Isso também é uma coisa muito bacana, né? Uma situação que hoje me gera ansiedade, se eu trabalhar ela, na próxima vez que eu ficar exposta a essa situação, eu não vou ter mais ansiedade ou a intensidade dessa ansiedade vai ser bem menor. E isso também é bom, né? Porque o que mais atrapalha é a intensidade do que a gente sente. Muitas vezes não é o sentir, mas é a intensidade do que a gente sente. Certo? Vou estar enviando então materialzinho já em seguida para vocês. Qualquer coisa, vou abrir uma caixinha de perguntas depois lá no Insta também, porque às vezes agora vocês ficam pensando, ficam, né, lembrando de situações e isso pode despertar perguntas, né, respostas. Melhor ainda, vou abrir um pouquinho o grupo do WhatsApp para a gente discutir ali então sobre algumas questões particulares de vocês, certo? Muito obrigado, gente, por todo momento que vocês ficaram aqui com a gente, com a participação, comigo, né? A ideia justamente é essa, é poder ajudar vocês no dia a dia, ajudar vocês a lidar com essas situações que nos atrapalham, né? E que não precisa a gente estar doente, ou a gente tá indo no médico, ou a gente tá, sei lá, muitas vezes são coisas do dia a dia que a gente nem se dá conta que aquilo tá, né, não nos fazendo bem. Certo? Eu que agradeço muito o carinho de vocês, agradeço muito por estar aqui, tá bom? Beijão! E ó, quinta-feira que vem, de novo estarei aqui, então, trazendo outro assunto para ajudar vocês. Sempre de forma muito clara e objetiva para vocês conseguir colocar no dia a dia de vocês. Porque não adianta eu trazer conhecimento e vocês não aplicar.
né? Ele só vai ajudar se vocês aplicarem, tá bom? Então, até lá!